Olá, no programa de hoje você confere a importância da atividade física e do trabalho do profissional de educação física, os impactos da tecnologia na educação, o universo infantil com a arte da escrita e os benefícios da educação musical. Agora, no intervalo de aula. Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do programa Intervalo de Aula. E nesse primeiro bloco, convido você a conhecer uma grande escritora de obras infantis. Com mais de 26 livros publicados e vários prêmios, a jornalista Valéria Belém fala sobre a arte de escrever para crianças. Começou realmente quando eu era criança, que eu sempre gostei de escrever poesias. Eu acho que a poesia, para a criança, é uma forma muito bacana dela expressar os sentimentos, que muitas vezes as crianças não sabem verbalizar aquilo que elas sentem. E eu comecei, como eu era uma leitora muito ávida, então a gente acaba indo para a escrita naturalmente quando você lê muito. E o estímulo dos professores, né? Isso aí a gente nunca pode esquecer. E eu tive uma professora na escola que ela me estimulou muito no sentido assim, ela queria que eu escrevesse mais. Ela falava, aumenta essa história, traz pra mim, eu quero ler o fim. E aí eu comecei a achar que aquilo era muito bacana, né? Que eu conseguia fazer aquilo que os autores que eu lia, que eu sempre havia lido, conseguiam fazer, que era criar expectativa no leitor. Tem uma amiga que é Augusta Faro, que é uma escritora conhecidíssima, né, no estado e fora dele, que também me estimulou, falou, vamos lançar um primeiro livro juntas, e a partir desse primeiro teve um segundo juntas, e depois eu comecei a andar pelas minhas próprias pernas, né, e foi assim, a coisa tomou uma proporção que eu nunca pensei. Qual é a importância da leitura na infância? Eu vejo a leitura, eu vejo a escrita como uma possibilidade de você visitar outros olhares. Então, um autor, ele tem um olhar sobre uma situação, sobre o mundo, naquele tempo, naquele lugar onde ele viveu, ou dentro da cabeça dele, da imaginação dele. E você partilha isso com outra pessoa. Então, você está conhecendo mil mundos pelos olhares dos autores. Isso é maravilhoso. Que outra possibilidade você teria de conseguir chegar, alcançar isso? Não consigo imaginar. E pela leitura você faz. E aí você constrói também, a partir do olhar dele, o seu olhar sobre aquilo que ele enxergou, né? Então é uma coisa meio louca, assim, mas é riqueza, né? Como criar o hábito de leitura desde pequeno? Os pais, né? O estímulo da família é fundamental. Ofertar a leitura, levar em livraria, levar em evento literário, levar para conhecer autor, né? A escola, né? A troca, ciclos de leitura, né? Que tem mais acesso a vários textos, a vários autores. E as minhas filhas mesmo tiveram professores maravilhosos. Minha caçula, inclusive a professora dela, lia o livro em sala de aula todo dia, ia lendo um trechinho, e os meninos ficavam empolgadíssimos. Ela chegava em casa, mãe, compra um livro tal para mim. Eu falei, mas a professora não está lendo? Mas eu quero saber primeiro o que vai acontecer. Então ela já fica. Então pensa esse professor, o que fez na vida dela, né? Então tudo isso aí, né? Deixa a criança pegar o livro, manusear o livro, levar o livro para onde ela quiser, né? Para o banheiro, para o quarto, para onde o livro tem que ser um amigo, tem que ser parte, tem que estar na casa, tem que estar em todos os ambientes,
ser próximo. Como entrar no universo infantil mesmo sendo adulto? Mas a gente é infantil sendo adulto. A gente não deixa, a gente finge que não é, né? Porque a gente tem que ser adulto, tem que ser certinho, tem que fazer as coisas, né? A gente não pode demonstrar tanto sentimento, né? E a gente vai criando essa capinha, esse personagem para ter uma vida adulta, né? Mas a criança está lá. Se você parar para resgatar, para lembrar, e todo mundo gosta. Quando você começa a conversar sobre o desenho que você assistia quando você era criança, sobre as séries que você assistia, os livros que você lia, o que você gostava de brincar, todo mundo se empolga com esses assuntos. Por quê? Porque isso ainda está dentro de você, né? Só que você vai deixando de lado. Então, eu acho que não é difícil, não. É só você puxar porque está lá dentro. Qual a missão de um escritor de obras infantis? Eu vejo mais como isso de partilhar o olhar, né? Então, se por meio de um livro, de um texto, eu consigo entrar na vida da criança, na vida daquela família e fazer, de alguma maneira, aquele momento alegre ou aquele momento ser um momento de reflexão, um momento de troca de ideias. Então, assim, essa missão já está realizada. Se de alguma maneira eu conseguir tocar o coração de uma criança que lê um livro meu, a minha felicidade já é plena. É isso aí, vale a pena estimular o gosto pela leitura, apresentar para as crianças essas histórias que encantam não só o público infantil, como também os adultos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, estamos aqui com a professora doutora Joana Peixoto. Ela é professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, também colaboradora no programa de pós-graduação estrito sensu em educação da PUC Goiás, líder do Grupo CADJO, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e Educação. Bom dia, professora. Bom dia. E o nosso tema hoje é impactos da tecnologia na educação. Professora, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E eu começo com a seguinte pergunta. Na sua opinião, os avanços tecnológicos trouxeram grandes mudanças no campo da educação? Bom, a educação é uma prática social. E como uma prática, quando eu digo isso, eu quero dizer que ela é produzida por sujeitos que vivem num determinado momento histórico, num contexto social, político, econômico, cultural, tecnológico. Então, é nessa perspectiva que a tecnologia influencia no processo educacional. Nas escolas dessa era digital, o que ainda se mantém da educação tradicional, vamos assim dizer, né? Educação tradicional é uma teoria pedagógica, é uma prática de ensino
que se baseia na ideia de que o papel da educação é preparar os indivíduos para uma sociedade que já está pronta. Então, esse modelo de educação tradicional, então, ela pretende preparar essas pessoas por meio dos conteúdos, por meio das metodologias, por meio das tecnologias que ela usa para se adequarem a esse contexto social. Então, se você me diz isso, a gente pode dizer que há presentes na educação hoje elementos de uma pedagogia tradicional. E dessa forma, tanto os recursos tecnológicos como outros têm servido para esse tipo de educação. Existe um deslumbramento em relação às tecnologias nas escolas? Existe uma reação dupla, né? Existe um deslumbramento e existe também um medo muito grande, né? Então, acho que nós oscilamos como a tecnologia não é vista dessa forma, como algo que compõe a sociedade como um todo, como algo que tem sido construído historicamente, ela aparece como algo que vem de fora e que pode ou resolver todos os problemas e a gente se deslumbra com ela, ou causar inúmeros problemas, né? E aí a gente se assusta com isso. E existe também por parte dos pais uma certa expectativa, né, em relação ao aluno ter acesso à tecnologia, porque o mundo de hoje já está tudo mudado. Isso interfere muito no trabalho da escola? Olha, se a gente considera a escola pública, infelizmente, a voz dos pais é pouco escutada nas escolas públicas. Nas escolas particulares, sim, né? Os pais, a voz dos pais é mais escutada e esse anseio de que o filho se coloque num mundo moderno, que ele seja inserido na modernidade por meio das tecnologias, ecoa e as escolas também utilizam desses recursos como uma forma de apresentar uma imagem de uma escola moderna. Bom, e já tratando das escolas públicas, como é que é o acesso à tecnologia dessas escolas? Porque deve ser diferente das escolas particulares, né? Traz prejuízo para o ensino? O que está acontecendo? No que diz respeito ao uso das tecnologias na educação, nós podemos observar o mesmo processo que acontece nos projetos educacionais para as escolas públicas como um todo, né? Então, o que acontece? As escolas, elas sofrem a ingerência de governos, elas sofrem a ingerência das articulações político-partidárias, né? Do pequeno mundo, né? Da governabilidade ali específica. Então, se muda um governo, muda o secretário de educação e o projeto pedagógico que estava em execução é interrompido. Há um discurso de democratização em relação à educação à distância, em relação a tecnologias também, né? Está bem acirrado isso aí e parece até que se consolidou, que se naturalizou que a educação à distância traz democratização e que tendo tecnologia também isso está inserido. Bom, até que ponto esse discurso de democratização por meio da tecnologia, de EAD, se realiza no Brasil? Bom, você perguntou no presente, né? Se realiza. Se você me perguntasse se pode se realizar, eu diria que sim, né? Tem possibilidades. O uso das tecnologias tem um potencial de qualificar a educação e de democratizar a educação. Agora, da forma como acontece, se a gente pega, por exemplo, o sistema da Universidade Aberta do Brasil, que é a política oficial do governo para os programas de educação à distância. Esse modelo é um modelo que a gente diz fordista, baseado numa educação de massas. Então, a ideia é atingir muitas pessoas para agilizar, para tornar a educação mais eficaz. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo é curto, porque eu ficaria aqui horas debatendo esse assunto. Tenho certeza que o público também, né, gostaria muito de saber muito mais sobre esse assunto. Mas o debate continua sempre, né? E Sim, obrigada. Eu que agradeço, Tatiana. Obrigada. Quando a gente debate o assunto que acabamos de abordar, cabe sempre um retorno ao pensamento do filósofo Walter Benjamin, que nos alerta que a questão da técnica não é a técnica. Fica aí essa reflexão que você, professora, professor, pode levar para a sala de aula.
CADIO é um grupo de pesquisa sobre as relações entre as tecnologias e a educação. CADIO é um nome indígena, que quer dizer cama de gato, aquela brincadeirinha que a gente faz com cordão, tecendo o cordão de diferentes formas entre as duas mãos, entre os dedos das duas mãos. Nós escolhemos esse nome porque, para nós, as relações entre as tecnologias e educação, elas se referem a múltiplas possibilidades, né? E a gente considera que essas relações, elas estão nesse contínuo, né? Traçando um fio que vai de um contínuo entre os sujeitos sociais e as tecnologias. Estamos abertos à participação de todos, né? Alunos de graduação, alunos de cursos de formação de professores, mestrandos, doutorandos, pesquisadores em geral que têm o interesse de estudar, de se aprofundar, de compreender esse tema e de investir em pesquisas que abordam a relação das tecnologias e a educação como algo com um fundamento epistemológico, metodológico e não apenas instrumental. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula e nesse bloco você confere uma matéria sobre atividade física e o profissional de educação física. É com você, Bruno. É isso mesmo, Tatiana. Bom, eu preparei um bate-papo para a gente esclarecer um pouco sobre a atividade física, o profissional que a desenvolve, e eu começo perguntando a você que nos assiste. Pratica algum exercício físico? Conhece alguém que pratica? Sabe a importância que tem na nossa vida? Vamos começar então definindo o que é atividade física. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. Além de queimar calorias, manter ou perder peso, ela traz benefícios à saúde. Ok, mas e os benefícios que a prática dessa atividade nos proporciona? A professora Denise Araújo responde pra gente. A gente tem benefícios da atividade física tanto na parte psicológica, social e física propriamente dita. Quando a gente fala de um idoso, por exemplo, que vai para uma parte física, uma atividade física, ele está preocupado também numa interação social muito grande que é feita durante as aulas, as trocas de experiências. A parte psicológica, a gente consegue trabalhar um pouquinho também com o aluno, porque ele expõe as ideias deles em várias coisas, sem falar nas questões físicas, que é uma melhoria na pressão arterial, na própria frequência cardíaca, numa diminuição do colesterol, obesidade, que a gente consegue trabalhar um pouquinho, né, aumentar esse gasto energético, que a gente tanto fala desse balanço positivo e negativo do gasto energético, com que se consome a energia, com o que a gente tem consumido energeticamente, a alimentação nossa bem errada. Então a atividade física ela vem para equalizar tanto o que se consome como o que se gasta. E existe algum limite de tempo para a prática das atividades físicas diárias ou quanto mais melhor? Existem algumas recomendações do Colégio Americano, né, que a gente segue quando fala de atividade física moderada, que seria em torno de 30 minutos
durante 5 dias por semana. Se a gente tem um treino que é um pouquinho mais pesado, que a gente chama das atividades intensas, esse treino pode ser intervalado de 3 vezes por semana ou de no máximo 4, se é um treinamento todos os dias, com intervalo de um dia de descanso na semana. Então depende do objetivo que cada pessoa que procura um professor de educação física tem com essa atividade física. Se for performance é um, se for qualidade de vida é outro, se for só a parte de repertório motor é outro. Então depende muito do objetivo que a gente tem com essa procura. Professora Denise, e qual a diferença entre um bacharel em educação física e um licenciado em educação física? E onde eles podem ou não atuar? A diferença básica é que o licenciado ele tem formação para trabalhar como docente na educação básica. O que é educação básica, né? Seria a escola de formação do ensino fundamental, o nosso antigo ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Você tem que fazer determinadas especializações, mas seria educação básica, fundamental e médio. O professor licenciado, ele é preparado para atuar nessas duas, né, tanto no fundamental como no médio. O bacharel, ele não é preparado, ele não tem disciplinas de didática, por exemplo, para trabalhar. Ele está muito mais voltado para a área de esporte e lazer ou saúde do que o licenciado. Não que o licenciado não possa também atuar com o esporte, por exemplo, e o lazer. Ele pode, a diferença mesmo é na licenciatura, que o licenciado atua na educação básica e o bacharel não. Ótimo, agora a gente já sabe o que é atividade física, quais seus limites, os benefícios, onde cada profissional atua, mas agora uma última pergunta. Como que um profissional da educação física deve lidar com as diferentes idades da vida? A infância, a adolescência, a adulta e a idosa? O professor de educação física, ele tem que lidar de acordo com o interesse de cada uma dessas faixas etárias. A criança, quando ela chega na escola, por exemplo, ela chega com uma energia muito grande e assim, um repertório motor muito pequeno, ainda perto das possibilidades que o corpo humano tem. Então, nessa faixa etária especificamente, o professor ele deve desenvolver as habilidades motoras dessa criança. Quando a gente passa já para a adolescência, a gente já tem uma certa aptidão física para desempenhar exercícios mais vigorosos, mais complexos, até porque esse repertório motor já foi previamente adquirido durante toda a fase inicial da vida. Na fase adulta, a gente infelizmente trabalha demais e aí a gente perde um pouquinho a prática esportiva, acaba tirando da nossa rotina essa prática esportiva, essa prática de atividade física diária, cotidiana, e perdemos ali um pouco nessa fase. Quando a gente passa para a fase idosa, a gente quer acabar recompensando o que a gente perdeu nessa fase adulta. Tanto de fator de interação social que a própria atividade física proporciona, como os malefícios que a não atividade física nessa fase adulta traz para essas pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês estejam todos só esperando o programa terminar para iniciar a sua atividade física diária. Um bom dia para vocês e até a próxima. Inquestionável a importância da prática de atividade física em todas as fases da vida. Mas não esqueça que ela deve ser feita com acompanhamento de um profissional da área e também após a realização do exame médico que confirme se você está apto a praticar exercícios. Vamos para o intervalo? Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Estamos de volta ao intervalo de aula e o assunto desse bloco é educação musical. O filósofo Platão afirmava que a música é o instrumento educacional mais potente do que qualquer outro. E estudos indicam que ele estava certo, já que por meio dela, várias áreas do cérebro são estimuladas e habilidades importantes são desenvolvidas. Quer saber mais? Acompanhe o VT. A educação musical ela é um processo de construção do conhecimento, onde a criança ela vai estar buscando conhecer e desenvolver e se conhecer um pouco do gosto musical. E o objetivo da educação musical é desenvolver a sensibilidade, a coordenação motora, a atenção, a memória. Então, tudo isso engloba a educação musical. Quanto mais novinha a criança, ela ainda não tem todos os estímulos formados, ela está começando a receber os estímulos. Então a música, através do ritmo, através da melodia, através da harmonia, ela vai passando diversos conhecimentos para a criança. O ritmo traz a coordenação motora, o cantar, a audição, vai trazer um pouco do trabalho da linguística, vai desenvolver um pouco a fala, o trabalho também da cognição. Acredito que a criança que não tem esse contato ainda tão breve ou nunca teve nenhum contato com a música, eu acho que é diferente, que a criança que tem um contato com a música, ela tem uma atenção maior, ela trabalha muito a sua concentração. Os pais sempre dizem, nossa, depois que começou a tocar o piano, depois que ela começou a aula de música, eu sinto que ela está mais concentrada na escola, que a atenção melhorou. Então, eu acredito que tem sim uma diferença de quem faz uma educação musical e quem não faz uma educação musical. O cantar desenvolve muito a parte da linguagem. Temos muitos alunos, às vezes, vêm com um pouquinho de atraso na fala. Começa a aula de música, vai desenvolvendo, porque o cantar é uma coisa alegre, é uma coisa que traz prazer. A música traz um prazer, uma alegria. Eu vi a luzinha na chaminé, pequenina fazendo café. Na educação musical ela vai estar sendo apresentada aos instrumentos. Ela vai podendo explorar, ela vai conhecer cada família de cada instrumento, ela vai estar construindo instrumentos junto com a gente. Então, eu sempre explico para elas a família dos instrumentos, quais são as famílias dos instrumentos, e com que material que é feito. Então, ela explora, aquele momento de exploração dos instrumentos. Aí eu digo para os pais, depois que ela explora, ela vai passando por um período de conhecer os instrumentos, fica mais fácil dela escolher o que ela mesma realmente quer, não que os pais querem que ela toque. Chegamos ao fim de mais uma edição do Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores debatem educação. Entre em contato conosco pelo e-mail que aparece aí no vídeo. Nos vemos no próximo domingo. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.